If ever I had a feeling. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre a independência do Brasil e o período que se estabeleceu após isso, que é chamado de Primeiro Reinado, tá bom? Sejam muito bem-vindos, então, a mais uma aula. Como eu disse para vocês na última aula, após aquela Revolução do Porto que aconteceu lá em Portugal, que obrigou Dom João VI a voltar para Portugal, Dom Pedro ficou aqui no Brasil, né? Inclusive teve aquele episódio lá que nós vimos numa das nossas últimas aulas do período joanino, que foi o dia do fico, né? E a partir daí, dá-se mais intensidade a esse processo de independência do Brasil, tá? Quando, então, em 1822, esse processo aí acabou sendo inadiável, né? O Dom Pedro estava aí em viagem para o interior do Brasil e aí às margens do rio Ipiranga acabou proclamando a independência do Brasil. Existem várias imagens, inclusive, que mostram, que retratam esse momento em que Dom Pedro declarou, né, proclamou a nossa independência ali. Uns que são extremamente questionados, inclusive, né, existe toda uma teoria em volta da forma como eram feitas as viagens naquela época e como é retratado nesse quadro. Posso colocar aqui para vocês se relembrarem, né, de como é esse quadro aí da independência do Brasil. Por exemplo, ele estava em viagem, Dom Pedro estava viajando. Quando essas pessoas nesse período viajavam, raramente eles utilizavam esse tipo de vestimenta, né? Ele nessa imagem está vestido como se estivesse indo para a guerra e ele não estava, não era o caso. Muitas pessoas também analisam o fato dele estar montado num belo cavalo na imagem, enquanto na verdade as viagens eram feitas, né, essas viagens que eram mais que eram a longa distância, que às vezes exigiam muito, né, tanto da pessoa que ficava às vezes por meses viajando, quanto do próprio animal. Eles faziam esse tipo de viagem aí em mulas, né, por exemplo. Então é óbvio que esse quadro ele foi pintado, né, tentando exaltar esse movimento, tentando exaltar esse momento da proclamação da independência do Brasil. Tá? Então faz parte, inclusive, da criação de uma identidade nacional brasileira. Né? É muito mais gratificante e orgulhoso, inclusive, nós nos identificarmos com uma imagem de um ato heróico, de um ato, inclusive, né, nesse caso, de guerra, né, de conquista, do que propriamente de uma pessoa que estava ali andando montado de uma mula, né, por exemplo, tá bom? Então, a partir desse momento, a partir de 1822, então, em setembro, né, de 1822, a data que nós comemoramos a nossa proclamação da independência, dia 7 de setembro, nós damos início a um novo período no Brasil, chamado de Primeiro Reinado. Esse período vai durar de 1822 até 1831, tá? Dando início também a um momento que vai ficar conhecido como Brasil Imperial. Tá? É um período da história brasileira em que vai se estabelecer a monarquia, que o estilo de governo estabelecido no Brasil será o imperial, ou a monarquia. Esse período inteiro vai de 1822 até 1889. 1822, quando acontece a proclamação da República, 1889, quando acontece a proclamação da República, tá? Então, independência e república. Neste período, ficou estabelecido no Brasil, então, ficou denominado, então, esse Brasil imperial. De 1822 até 1831, ficou conhecido como Primeiro Reinado.
1831, quando Dom Pedro I abdica do trono brasileiro e volta para Portugal, até 1842, fica conhecido como período regencial, né? Quando Dom Pedro I volta para Portugal, ele deixa aqui o seu filho, Pedro, né, que futuramente vai se tornar Dom Pedro II. Nesse período ele ainda não era. Só que ele tinha apenas 5 anos, ou seja, o que tornava, né, ele incapaz de governar um país, principalmente do porte, né, do Brasil. Por isso, ficou governando em seu lugar alguns regentes, né, algumas pessoas que governaram o Brasil até que Dom Pedro, né, pudesse alcançar a sua maioridade. Em 1842 acontece aí a antecipação da maioridade de Dom Pedro e ele acaba se tornando Dom Pedro II nesta mesma data. E de 1842 até 1889, então, nós temos o segundo reinado, tá bom? Essas datas são importantes, meninos, porque durante todo esse período imperial, nós vamos ter características diferentes em cada um desses momentos. Então, o primeiro reinado tem características completamente diferentes e quem estava à frente de seu governo, Dom Pedro I. No período regencial, características completamente diferentes e quem estava na frente no poder eram regentes. Nós vamos estudar cuidadosamente esses regentes depois, tá? E no segundo reinado, quem estava à frente, Dom Pedro II, período de mais estabilidade de governo nesse período imperial. Nesse primeiro reinado, que é o tema da nossa aula de hoje, é um período de instabilidade política, justamente porque Dom Pedro tinha acabado de proclamar a independência do Brasil e precisava se delinear nesse país, nesse novo país independente, quais seriam as regras, qual seria a forma de governo, qual o conjunto de leis, né, qual Constituição iria valer aqui no Brasil. Então, é um momento de instabilidade política, tá? Um momento de adaptação aí desse novo estilo de governo. Mas antes de tudo, a gente precisa entender que após proclamar a independência do Brasil, vai ser instalado aqui um certo ar de continuidade daquilo que havia sido feito ao longo de todo o período colonial. Ora, ficava aqui como regente, como governante do nosso país, um português, né? Então, Dom Pedro I simbolizava essa continuidade aí, ainda permanecer esse elo de ligação, digamos assim, com Portugal, uma vez que ele permanece aqui como governante. Ao invés de nós instalarmos aqui no nosso país um regime republicano, o que acontecia inclusive na maior parte dos países que se tornavam independentes ao longo, né, que se tornaram independentes ao longo do século XIX, era esse estabelecimento da república, aqui no Brasil foi instalado uma monarquia, tá? Então isso dá uma característica bem diferente para o Brasil nesse período também. Então, nós temos, apesar de uma proclamação da independência, temos uma continuidade nesses processos aí, tal qual acontecia no período colonial. Por exemplo, nós continuávamos aqui sendo uma sociedade agroexportadora, com base na monocultura. Isso significava que nós continuávamos plantando e principalmente focávamos mais em um determinado produto, né? Houve um momento em que focávamos no açúcar, outro momento em que focávamos no café, mas isso não exclui os outros produtos que nós comercializávamos, que nós produzíamos, tá bom? Então, agroexportadora significava então que nós tínhamos aqui uma base agrária, nós plantávamos, né? Colhíamos e exportávamos, ou seja, vendíamos para os demais países, tá bom? Continuava aqui sendo uma sociedade conservadora, elitizada, ou seja, em que a elite vai ter mais poder do que o povo brasileiro, né? A grande maioria do povo brasileiro, os pobres literalmente aqui não tinham voz, né? E continuava ainda uma sociedade com a sua base escravista, e isso também é importantíssimo. Várias outras nações, ao estabelecer a sua independência, estabelecer a sua república, instalaram aí, acabaram, né, com essa escravidão. No Brasil,
existe aí essa continuidade. Então, éramos uma sociedade agroexportadora, né, com base nessa monocultura, continuávamos sendo uma sociedade, portanto, também escravocrata, ou seja, que tinha o escravo como a base principal da mão de obra do nosso país. E para completar tudo isso, nós continuávamos também tendo por base aí essa nossa economia em grandes latifúndios, ou seja, quem governava o país era essa elite e a elite produtora, a elite que dominava grandes territórios, né? E nesses grandes territórios eram plantados aí e realizada a monocultura, tá bom? Então permanecíamos dessa forma, por isso esse ar de continuidade. Pois bem, instalada essa independência, esse estilo de governo que era o império, era necessário também reconhecer essa independência por parte de vários outros países também, né? Uma independência, ela não é simplesmente, eu chego lá, tão fácil assim, né? Eu chego e falo, nossa, agora somos independentes, beleza? Então, beleza. O Brasil, agora a gente reconhece como um país independente. Não, o Brasil, ele precisava, então, se impor diante de vários outros para ser reconhecido enquanto um país independente. O principal de todos era justamente Portugal, né? Portugal até então era a sua metrópole, então eles precisaram aí negociar esta independência, tá? É importante deixar claro aqui que não houve guerras de independência com Portugal, vai haver aqui levantes, né? Lutas para se estabelecer essa independência com várias regiões do Brasil, vai ter aqui lutas pela independência na Bahia, no Grão-Pará, na região da Cisplatina, né? Mas com Portugal não aconteceu esse confronto em relação à nossa independência. Tá? A verdade é que a Inglaterra vai mediar aí essa negociação e nós vamos acabar aí pagando, né, para ter a nossa independência, tá? Então, por meio de uma negociação mediada pela Inglaterra, o Brasil compra a sua independência de Portugal, se eu não me engano, por 2 milhões de libras esterlinas, tá? Então, esse é o preço aí que nós pagamos para nos tornarmos independentes de Portugal. O primeiro país de todos a reconhecer a independência do Brasil foi os Estados Unidos. Os Estados Unidos já havia alcançado a sua independência, inclusive, e já existia ali a doutrina Monroe. O que é a doutrina Monroe? Basicamente, a América para os americanos. Então, essa doutrina Monroe, ela vai embasar, inclusive, vários outros movimentos de independência ao longo de toda a América Latina, tá bom? Essa doutrina Monroe, então, significa que os países americanos deveriam estar sob posse, sob administração dos próprios americanos, ou seja, esses países tinham que ser independentes, não mais dependentes ou nessa condição de colônia dos países europeus. Tá? Então, essa doutrina Monroe vai contribuir para que aconteça aqui esses processos de independência. Quando o Brasil alcança a sua independência, proclama a sua independência, por mais que nós tenhamos estabelecido aqui um regime imperial ao invés de um regime republicano, os Estados Unidos é o primeiro a reconhecer isso, tá? Portugal, nós pagamos a nossa independência para Portugal, e outro país que nós também vamos ser reconhecidos enquanto independentes é a Inglaterra. A Inglaterra, em troca, obviamente, de benefícios comerciais com o Brasil, reconhece também a independência. Tá? Mas como eu disse, internamente vai haver alguns conflitos para se estabelecer de fato essa independência do Brasil. Acontecem esses conflitos na Bahia, acontecem esses conflitos no Grão-Pará e na região da Cisplatina, tá bom? Acredito que seja interessante, inclusive, vocês procurarem, né, e pesquisarem mais sobre esses movimentos aqui de luta em relação à independência do Brasil. Vou deixar aqui linkado algumas reportagens, né, algumas matérias que eu acredito que sejam importantes sobre esses conflitos, né, que aconteceram na nossa independência, tá bom? Então, reconhecido também a nossa independência do Brasil, feito todo esse processo,
era preciso agora construir uma constituição para o nosso país, ou seja, escrever as leis que iriam reger o nosso país. Até então, aqui não existiam leis, né? Porque nós éramos submetidos às leis de Portugal. Então, não existia uma constituição aqui, uma constituição brasileira, porque nós não éramos independentes. A primeira Constituição do Brasil é a Constituição de 1824. E aí, meninos, se atentem, porque vestibulares adoram abordar as constituições, tá? Até porque no Brasil nós tivemos várias constituições, tá? Ao longo de todo esse nosso curso aqui de História do Brasil, digamos assim, a gente vai falando e conversando, analisando cada uma delas, tá? Para a construção, então, dessa Constituição, que foi outorgada, e nós vamos saber o que significa isso daqui a pouco, em 1824, foi preciso convocar uma Assembleia Nacional Constituinte. O que significa isso? Acredito que eu até já tenha falado em alguma outra aula isso aqui para vocês. É um conjunto de deputados que vão propor, que vão analisar, que vão votar essas leis, né? E que no final das contas aprovam ali aquele conjunto de leis que vão se tornar a Constituição do nosso país, que vão reger o nosso país, tá? Em 1823, portanto, foi convocado pelo Dom Pedro I uma Assembleia Nacional Constituinte. Esses deputados se reuniram para discutir e construir essa Constituição. O problema é que até então, no Brasil, nós tínhamos alguns partidos. Vamos colocar entre aspas esses partidos, porque até então, nós chamamos de partidos na história, né, na historiografia, uma espécie de grupos políticos, reunião de pessoas que pensavam mais ou menos da mesma forma. Não eram partidos tal qual nós conhecemos hoje, né? Também acredito que eu já tenha falado isso aqui para vocês em algum outro momento. Nesse período do primeiro reinado, tínhamos aqui o Partido Português. Esse partido português, como o próprio nome já diz, né? Então, as pessoas que compunham esse grupo político defendiam que o Brasil retornasse, inclusive, à situação de colônia, de dependência a Portugal. Então, no Brasil, nós tínhamos esse partido português, tínhamos o Partido Brasileiro, que era um grupo político, né? Uma reunião de pessoas que pregava, então, um liberalismo econômico e a autonomia econômica do nosso país. E esse era o Partido Brasileiro, tá? Era um partido que não queria grandes modificações também na estrutura do país, ou seja, que ele permanecesse, então, como uma monarquia, não teria problema. Temos também o Partido dos Liberais Radicais, que eram aqueles que queriam que no Brasil fosse instalado uma república, né, e que os estados, aqui no caso, nesse período nós chamávamos de províncias, tá, tivessem mais autonomia, tá bom? Então, olha só, ao invés de chamar estados, tá, nós chamávamos nesse período, no período imperial, de províncias, beleza? Lá no período colonial, era chamado de capitania, no período imperial, chamado de província. Lá na república é que nós vamos chamar de estados, tá bom? Então, eram basicamente esses três grupos políticos, esses três partidos políticos que existiam nesse primeiro reinado. Ao se encontrar nessa Assembleia Nacional Constituinte, ficou decidido, eles chegaram inclusive a elaborar uma Constituição em que eles almejavam prender mais, limitar, né, esse é o termo correto, limitar os poderes do imperador. Então, esse imperador seria uma espécie aí de uma monarquia parlamentar, tal qual existia lá na Inglaterra. Ele poderia reinar, mas ele não iria governar, tá bom? Essa seria a ideia, mais ou menos. Só que essa Constituição desagradava ao Dom Pedro I, que obviamente queria ter o poder ali em suas mãos, né? Ele advindo do período colonial, advindo ali de toda essa estrutura monárquica que já existia em Portugal. Então, ele queria para si esse controle. Então, ele fica insatisfeito, inclusive, com essa Constituição. Ela chegou a ser elaborada e foi apelidada por Constituição da Mandioca, inclusive uma história, né, bem interessante sobre isso.
Eu vou deixar aqui no ar para que vocês pesquisem sobre essa Constituição da Mandioca. Ela está facilmente acessível aí na internet. Se vocês digitarem Constituição da Mandioca, vocês vão inclusive ter acesso a ela, apesar dela nunca ter sido efetivada, tá bom? A Constituição da Mandioca, lá de 1823, nunca chegou a ser validada, porque o Dom Pedro I barrou ela, tá? Ele não ficou satisfeito com essa Constituição. Mas ela ganha esse nome por um fator muito interessante, que eu quero que vocês pesquisem, tá? E coloquem aqui nos comentários. Essa, inclusive, vai ser a avaliação nossa dessa aula, tá? Para além do relatório, então se atentem. Coloquem aqui nos comentários por que essa Constituição se chama Constituição da Mandioca. Quero que vocês pesquisem sobre isso e escrevam aqui nos comentários. Todo mundo tem que escrever, que eu vou curtir cada um desses comentários e vou colocar lá no meu controle que vocês assistiram, inclusive até o final da aula, tá bom? Então, lembrem-se de colocar aqui nos comentários por que nós chamamos de Constituição da Mandioca. Coloque seu nome e a série também, para eu saber, né, quem é que colocou aqui, tá bom? Essa Constituição, então, ela nunca chegou a ser efetivada, como eu disse para vocês. Dom Pedro I cancela toda essa Assembleia Nacional Constituinte, ou seja, dissolve essa Assembleia Nacional Constituinte de 1823 e convoca uma nova Constituição. Nessa convocação dessa nova Constituição, ele coloca apenas os deputados que pensavam semelhante a ele. Desta Assembleia Nacional Constituinte, sai a nova Constituição do Brasil, né? A primeira Constituição do Brasil Imperial, que é de 1824. Nós chamamos de Constituição outorgada de 1824. Isso significa que ela foi imposta, ou seja, ele reuniu um grupo de pessoas do seu interesse que escreveram, né? Eles escreveram essa Constituição e eles impuseram, eles não votaram, né? Essa Constituição, esse conjunto de leis. Tá? Isso significa que ela é outorgada. O contrário de outorgada é promulgada, ou seja, ela é votada, tá? Promulgada é uma Constituição que ela é votada, nos termos democráticos. Constituição outorgada, ela é imposta pelo imperador nesse caso. Tá bom? Na próxima aula nós vamos estudar quais são as regras, o que existia, né? Quais eram aqui as leis principais dessa Constituição de 1824, que inclusive ela é bem simples, ela é pequena e também está disponível aí na internet para quem quiser consultar, para quem quiser estudar aí essa Constituição. Mas já adianto que ela é extremamente conservadora e que traz aí o poder centralizado nas mãos do imperador, tá bom? Espero que vocês tenham entendido até aqui. Na próxima aula vou tentar encerrar, né, esse primeiro reinado com vocês, pra gente fazer algumas atividades desse período também, tá bom? Não se esqueçam da atividade para além do relatório de vocês dessa aula, porque é fundamental para vocês entenderem esse conteúdo, e escrever aqui embaixo por que nós chamamos de Constituição da Mandioca, tá bom? Grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!